Oi, pessoal. Aqui é Mônica. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estava discutindo aqui com o Ricardo. A gente resolveu colocar um nome nesse vídeo hoje, porque fica bem claro que é disso que eu vou falar. Sobre pequenos eventos que provocam grandes tragédias na vida de um autista. Então, eu vou contar primeiro 2 casos do meu filho, ou 3, que são pequenininhos, mas para vocês verem a dificuldade que é. O ano retrasado, a gente foi numa médica. Ele estava com problema de peso. A gente foi numa endocrinologista para ver se tinha uma forma dele emagrecer. Aí nós chegamos lá e ele tem uma mania. Ele entra no consultório do médico e não senta na cadeira. Ele vai para a maca. Aí nós chegamos lá, a maca da endócrino, ela não estava no paralelo. Ela tinha um ressalto. E ele ficou um tempão para conseguir subir naquela maca só porque ela não estava toda no paralelo, no plano. Eu deixei, porque às vezes a gente tem aquela coisa de interferir, né? Ir lá ajudar. Eu falei, não, vou ver como que ele vai se virar. Ele deu a volta no corpo, ele fez milhões de malabares. No fim, ele estava lá deitado na maca com o pé para cima no ressalto. Ele aproveitou o ressalto para pôr o pé para cima. Que é o contrário, né, gente? Sempre a gente usa aquele ressalto para encostar o corpo, né? As costas. Então, ele fez tudo ao contrário. E demorou. Falei, olha para você ver, todo dia acontece isso comigo. Eu me provo, vejo, assisto, estou presente num acontecimento com o Pedro Ivo que me prova, né, que de autismo eu não entendo nada. Eu estou aqui tentando falar para vocês um tempão sobre autismo, falando um monte de coisa. Eu estudei sobre, eu estou um tempão mexendo com isso, mas acontece uma coisinha dessa, eu falo, gente, que trem diferente. Olha o jeito que ele deu. Se fosse antigamente, ele não teria dado jeito, não. Ele ia começar a pular, gritar, bater na boca. Ele entrava em pânico e eu não ia entender que era por causa disso, porque essas coisas provocam essa reação dele. Aí depois, agora esse ano, a gente também foi num outro médico. A gente não vive muito médico em médico, não, mas às vezes acontece isso. Fui pegar uma receita com o médico, ele foi comigo e é médico dele também. Aí ele entrou na sala antes de mim, cumprimentou o médico e já foi procurar a maca. Essa sala, ela tem 2 ambientes. Ele achou a maca. Aí quando eu cheguei lá, ele estava lá na maca, olhando para lá e para cá, fazendo movimentos, e o médico perto falou comigo assim, Mônica, o que está acontecendo com ele? Eu falei, Jordan, ele está tentando subir na maca, a maca era alta. Mas o degrau, aquele degrau de apoio, não estava aparente. Aí o Jorge falou, Pedro, o degrau está do lado de cá. Aí ele, na mesma hora, parece que deu um brilho no olho dele e ele rodeou e subiu pelo degrau. Quer dizer, né? Eu não tinha esse entendimento dele, que ficou muito claro para mim. Ele tem lembrança que tem degrau, ele estava procurando. Mas ele não teve o impulso de dar uma rodada, de procurar o degrau até a maca. E às vezes essas coisas também acontecem um pouco com a gente olha e fala assim, não tem degrau para subir. Já aconteceu em médico, de não ter degrau e eu não perguntar e subir, até com dificuldade. Então isso acontece com ele muitas vezes e é legal que quando acontecem essas coisas, eu aprendo como que ele é. Ele tem muita dificuldade de criar uma situação para melhorar o que está acontecendo. Mas como hoje ele é uma pessoa muito trabalhada, muito sociável, ele é muito mais light de cabeça, o emocional dele não dana à toa, ele fica agora procurando resolver. Ele estava procurando degrau, porque igual eu falei, antigamente ele saía pulando, gritando, fazia xixi no chão, tudo porque o degrau não estava lá. E ficava muito mais difícil para mim entender. Hoje, toda vez que acontecem essas coisas, eu aprendo, porque ele próprio está conseguindo ser mais tranquilo, mais calmo de mostrar a dificuldade dele. Aí tá bom, já foram 2 eventos pequenos que viraram uma tragédia mais fácil de resolver. Agora esses dias aqui no meu prédio, eu estou inclusive hoje sem elevador, já tem 4 dias que a gente está sem elevador, eu moro no 6º andar. Então o Pedro odeia escada. Primeiro, porque dá trabalho. Segundo, que ele tem epilepsia, ele tem medo de descer a escada. Ele detesta também, né? A coisa mais difícil do que descer a escada é você chegar igual ele chega.
em frente ao elevador, apertar o botão e o elevador não vir. Aí eu falo com ele, tá estragado. Ele olha pra minha cara, como assim? Uma coisa que funciona todo dia, o que é isso de estragado? Aí eu tenho que convencer ele. Antigamente era difícil, ele corria pelo corredor, agora não. Mas 3 vezes que eu falo tá estragado, abre a porta da escada, aí ele vem. Aí ele desce, degrau por degrau, segurado nas 2 alças da escada, ou então agarrado em mim ou em algum morador que passa, ele agarra e leva com ele. Gente, a gente demora de 10 a 20 minutos para descer 6 andares. Isso já é uma tragédia maior do que as mapas, né? Já é o evento é pequeno, mas a tragédia é maior. E quando a gente sobe, né, para terminar o caso, quando a gente sobe, é interessante, porque assim, quando a gente desce, é muito mais difícil. A gente fala para baixo, todo santo ajuda. Eu acho que pro Pedro, por exemplo, né, acontece isso. Para cima, todo santo leva ele para casa dele. Por isso que ele, para cima, ele vem melhor. Ele desenvolve mais, mas muitas vezes eu tenho que empurrar as costas dele. É uma coisa assim de outro planeta. E para descer ele tem medo por causa da epilepsia, né? Que ele já tem essa intuição, né? O Pedro tem muito medo. E aí já é o meu pensamento, que ele nunca falou isso, né? Mas assim, o Pedro antes descia escada correndo, pulava, subia em telhado, mas depois que ele começou a ter crise epiléptica, ele passou a ficar uma pessoa medrosa. Aquelas camas elásticas que antes ele pulava muito, hoje ele não anima com essas coisas. Ele não gosta de subir escada, essas escadinhas para subir num lugar. Um dia ele me viu aqui pendurado numa escada para trocar uma lâmpada e ficou segurando a escada. Ele achou que eu ia cair. Então, tem essas coisas assim que dificultam a epilepsia. Depois que ele começou a ter crise. Uma vez ele teve uma crise na escada, mas não teve um problema. Eu estava colada com ele bambeou, eu obriguei ele a sentar. Ele ficou sentado até passar, foi uma crise rápida. Então ele não teve uma queda, mas mesmo assim, para ele, escada é uma coisa que apavora. E pra você ver que descer é mais difícil, eu fico imaginando que é por causa da epilepsia. Que ele prevê que pode ter uma crise. Talvez ele tenha um tipo de sensação corporal diferente, porque uma pessoa que tem epilepsia tem uma mudança cerebral. Então, eu não sei disso, eu só estou falando das coisas que eu penso, né? E aí, falando de pequenos eventos. E agora, só para complementar, né, Mônica, porque você está falando do que você pensa, mas eu acho que é aí que está a tragédia, porque justamente por você não ter a resposta, né? Porque se você soubesse, eu acho que é a questão da comunicação, quer dizer, a questão da marca, por exemplo, é uma coisa tão pequena, mas eventos como esse, onde ele não é capaz de te falar o que está acontecendo, é sujeito a deixar você confusa mesmo, uma vez atrás da outra, e é isso que está a tragédia, né? A verdade que para mim é uma tragicomédia, porque eu acho tudo engraçado. Engraçado porque aquilo vai me levar a discutir, eu adoro discutir na minha cabeça, pensar sobre. Então, de uma certa forma, é um acontecimento que não é ruim. Eu nunca acho muito ruim essas coisas. Mesmo hoje, descendo a escada com ele, apoiando ele tem 85 quilos, eu tenho 60, ele é o Mike Tyson. Mas isso não me incomoda por causa desse outro lado aí. Agora, é uma dificuldade enorme a gente não saber o que outra pessoa está pensando sobre isso. Então, essa parte aí é difícil mesmo. Para mim, é bom porque eu depois fico pensando, o que será? Aí eu vou ampliando meu conhecimento, porque às vezes eu chego até na resposta. Eu vou pensando, e não tenho certeza da resposta, mas eu tenho umas respostas, né? Então, isso para mim é importante. E por causa desses pequenos eventos que acontecem com o Pedro, que eu vejo que quase viram uma tragédia, ou viram uma própria tragédia, eu fico toda vez que tem essas tragédias grandes, nesses grandes eventos de problema social, né? Enchente, guerra, igual a mais antiga que está na minha cabeça é a guerra da Rússia e da Ucrânia, que ainda está ocorrendo. Depois veio Israel e o Hamas, a enchente lá no Rio Grande do Sul, que é um negócio que para nós está marcando muito. Ontem Pedro desceu o descado com o vizinho, que é de Porto Alegre. Esse vizinho levou ele lá embaixo, ele agarrou o vizinho teve que ir lá embaixo com ele. E o vizinho foi me contando que ele teve que tirar a mãe dele, levar para o litoral, que eles moram lá.
O irmão dele está no 15º andar, sem água, sem luz, sem comida dentro de casa. Daqui a pouco ele vai ter que descer, mas para sorte desse irmão, pelo menos a desgraça dele é um pouco menor, porque a casa dele está inteira. Não afetou, né? Não inundou a casa dele de água. Mas quando vem essas tragédias, esses eventos maiores, né, de tragédia, a primeira coisa que eu penso, como que estão os autistas lá nesse lugar? Claro, né, gente? Eu penso em idosos também, penso em gente pobre, gente com outras doenças, mas autismo é minha praia. Então, a luz sempre está voltada para eles, né? Então, por exemplo, quando aconteceu a guerra lá na Ucrânia e na Rússia, eu vi até o autista aparecendo na televisão, a mãe do autista primeiro, falando que ele era autista, que estava tendo dificuldade, porque eles estavam fugindo de casa, estavam deslocando. E depois apareceu ele falou algumas coisas. Ele falou assim, perguntaram para ele o que ele estava achando mais difícil. Ele teve até condição de responder isso. Ele falou assim, sem minha casa, sem minha escola. Então, a rotina para ele era o que mais estava afetando ele. Então, eu vejo muito assim com o Pedro, essas pequenas coisinhas, é a rotina. Saiu da rotina, dificulta. E agora, lá no Rio Grande do Sul, né, aconteceu a mesma coisa. Eu liguei a televisão, vi que estava começando o primeiro dia falando daquelas enchentes horrorosas, a água inundando tudo. Eu falei, meu Deus, os autistas. Aí, eu não tinha ligado a televisão de 10, 15 minutos, me veio uma mãe de um autista falando que o filho dela estava em crise, estava sem remédio, e eles lá não podiam entrar dentro de casa mais, num abrigo. Ela não mostrou o filho, então eu não sei que idade ele tem, não sei se é homem ou se é mulher, porque a gente usa o masculino para generalizar, né? Mas eu imaginei que fosse menina pequena por causa da mãe, que ela parecia uma pessoa nova. E ela falou que estava horrível, ele estava sem remédio. Aí eu fiquei pensando, gente, olha para você ver como é difícil mesmo. É difícil para todo mundo. Imagina se eu tenho pressão alta e estou lá, não tem farmácia e eu não consigo comprar o remédio para pressão. Mas para o autista, o que acontece? Agrava mais ainda, que ele entra em crise. Porque o que eu penso disso, né, é que ele não tem um entendimento. Ele vê que está tudo fora da rotina, que eu acho que o que mais pega, né, mesmo. Está tudo fora da rotina. E ele não sabe o que vai acontecer com aquilo. Aí ele entra em crise. Ele começa a pular, gritar, chorar e sem remédio. Eu não sei se os remédios eram meramente esses remédios que dão algum conforto para o comportamento, ou se esse autista também tinha epilepsia acoplada. Eu vou longe, né? Eu começo a imaginar, eu sei até a cara do menino, que eu vou pensando um monte de coisa. Então, assim, o que sobra disso para mim, né? Que, como o Ricardo hoje falou, que eu não consigo pensar só em autismo. Eu sou uma pessoa que minha cabeça ela voa muito, eu vou em vários lugares, no político, no social, e uma coisa assim que pega muito para mim, que aqui no Brasil, eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente tem um país rico. É verdade. A gente hoje faz parte do BRICS. O BRICS é uma comunidade rica. Mas o que acontece? A gente é rico, mas não acostumado a fazer previsões de que pode acontecer tragédias. A gente não se previne. Assim também, a gente não se previne contra problemas de autistas, a gente não cuida, a gente, por exemplo, leva eles num monte, hoje eu vejo as mães fazendo isso, num monte de terapias, coisa e tal, mas não tem terapia de prevenção, né? Que é difícil com o autismo também. A gente nunca sabe tudo onde eles estão, né? Então, uma coisa que me incomoda muito aqui no Brasil é isso, porque assim, é difícil quando tem uma tragédia, vira aquela confusão, aquela falação, os políticos soltando dinheiro, que é necessário, mas não é basicamente o mais necessário agora, né? Tem que salvar aquele povo que está afogando, está morrendo de fome. E eu fico pensando sempre nisso. Em relação aos autistas também. Porque aconteceu esse boom aí de diagnóstico, a escola não está dando conta, o Brasil fez um monte de lei, um monte, protegendo esses autistas e tudo, mas elas não são cumpridas. Eu falo que o nosso legislativo é muito Brasil, muito. Ele é um retrato. Acontece uma coisa, ele faz uma lei.
nosso legislativo hoje é rápido, é até interessante, porque antes eles eram mais morosos. Hoje, eu acho que foram eleitas pessoas de partidos diferentes, pensamentos diferentes, e são pessoas mais acostumadas de agir rápido. Então hoje o legislativo hoje faz uma lei rapidinho. Mas aquilo não é posto em prática, não resolve. Então eu fico vendo com os autistas como que é isso. Por exemplo, essa mãe estava lá reclamando. Será que alguém deu algum apoio a mais para ela porque ela tinha um filho autista? Né? Será que o governo se mexeu por causa disso? Então, o que fica claro para mim, né, é que pequenos ou grandes eventos sempre provocam grandes tragédias pessoais dos nossos autistas. E isso volta para a mãe. A mãe do autista sempre está com a responsabilidade de resolver essas coisas. Vou fechar por aqui, porque hoje, como eu tô com esse monte de pensamento nessas tragédias aí, eu tô um pouco com dificuldade de falar muito. Mas agradeço vocês. Bom dia, tchau, tchau.